E eu quero que vocês me acompanhem em algo aqui que eu vou dizer. Alguns de vocês que já estão nos acompanhando há algum tempo, vocês que são idosos, estão assentados aqui, que já passaram dos 40 anos, ele está falando isso aqui em 1954. Vocês que já passaram dos 40 anos, que já passaram pelos últimos 20 anos para trás, e veja o quão rápido o progresso está vindo e quão mais rápido as coisas estão se desenvolvendo nesses últimos 20 anos do que nos 20 anos anteriores. O quanto mais rápido esses últimos 20 anos têm passado, nessa segunda, esses próximos 20 anos serão mais rápido ainda. E vocês sabiam que apenas 150 anos atrás, ou menos ainda, o homem era tão primitivo quanto ele era no princípio, há 2000 anos atrás? Ora, o profeta está chamando a atenção. Como? O homem é o mesmo. Vocês notaram como que as coisas estão viajando tão rápido? Ele diz, aqui está como começou. Nos primeiros 6 anos de vida, nós nos movemos assim. E nunca mudamos nada até chegarmos nos últimos 100 anos e agora está acelerando. Ora, por quê? Nós temos as mesmas faculdades mentais do homem, como antes, não é? Cada coisa científica já estava na Terra antes, já estava lá no princípio, as ondas, né? Toda a lei da física, não foi algo que foi trazido, já estava aqui. Mas o homem não havia se apercebido de que essas coisas poderiam ser manipuladas. As mesmas coisas que estamos usando hoje, o mesmo homem com o mesmo cérebro lá atrás, que tinha o mesmo cérebro que nós temos agora, mas de repente algo aconteceu, não é? Algo aconteceu. E como é que nós podemos dizer que este mundo vai durar mais? Que este mundo sobreviveria à guerra atômica? Nunca conseguiria sobreviver uma bomba de hidrogênio. Isso aqui está na mensagem O Tempo do Fim, dia 7 de março de 54. O profeta está dizendo que algo aconteceu. Ali por volta de 1850, por ali, algo aconteceu. E se você perceber, por volta de 1850, foi quando o movimento da santificação da mensagem de John Wesley estava chegando ao seu clímax, estava chegando ao seu ápice. E é justamente nessa era, lá no livro de Apocalipse, que aparece aquela porta aberta no céu, na era da igreja de Filadélfia, a era anterior à era de Laodiceia. Bem no finalzinho aparece aquela porta aberta, não é? E é aquela mesma porta que diz que vem uma voz lá de dentro dessa porta, desse portal, esse portal da eternidade, e convida João para entrar dentro deste portal da eternidade. Certo? Bom, estou preparando o nosso assunto nesta noite. Nós vamos falar nesta noite sobre o tempo. Vamos falar sobre o tempo, mas eu quero me aproximar um pouquinho diferente. O profeta fala algumas coisas interessantes para nós. Vai ser um pouco mais um estudo também, mas eu quero que vocês me acompanhem com bastante atenção. Com bastante atenção. Nós estamos vendo aqui, o profeta dizendo, que alguma coisa fez com que o homem quisesse ser mais rápido. E ele saiu da carroça, veio para o carro, não é? Depois foi para o avião e depois foi para a era espacial, os astronautas. Isso prova que uma janela de um tempo mais rápido do que o nosso estavam se unindo. Quer dizer, a eternidade está esvaziando-se no tempo. Certo? Dá para entender assim? Aquilo que não tem tempo, que é a eternidade, chegou, aproximou-se da Terra. E com essa aproximação desta eternidade, porque Deus é a eternidade, certo? Com a aproximação de Deus na Terra, porque a Bíblia diz que Deus desceria à Terra, amados. Nesta noite nós vamos enfatizar. Eu gostaria que o irmão Rubens trouxesse aqui para mim. Peça para o pastor, ele está aqui, para pegar a revista aqui para mim, que eu preciso daquela revista que está guardada ali. Presta atenção, me acompanhe aí, meus irmãos. Me acompanhe com bastante atenção. Deus é a eternidade. E a eternidade tem descido no nosso meio. Ora, a eternidade e o tempo são coisas distintas, não é a mesma coisa. Certo? E é disso que nós vamos falar nesta noite aqui. Agora,
Olha que coisa maravilhosa aqui. O profeta diz assim, ó. Vocês sabem, Einstein provou que se duas forças estiverem vindo rápido o suficiente, eles poderiam passar um pelo outro. Se dois objetos estivessem vindo rápido o suficiente, certo? Eles poderiam passar direto um pelo outro. O que o profeta está dizendo? Ora, se eu pegasse esse celular aqui, que você está olhando, esse celular, e ele estivesse viajando a uma velocidade incrível, mas muito alta mesmo, por causa dessa velocidade, ele teria a capacidade de passar por dentro desse computador sem sofrer dano. E Einstein provou isso para nós. E o profeta, quando ouviu esta palestra de Einstein, ele disse isso para nós. Ele disse que isso é exatamente como foi dito. Ele falou, é exatamente isso. Quer dizer, se um objeto estiver a uma velocidade incrível, espantosa, este objeto que está viajando a esta velocidade consegue passar por dentro de outro objeto sem perturbar o outro objeto. Dá para entender assim? Fácil, né? Mas precisa de uma velocidade incrível. Precisa de uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Agora, irmãos, escreve o que eu vou te dizer aqui. Isso é muito interessante. A velocidade da luz que o homem mede, de que o homem estuda, a velocidade da luz, não chega nem... Qual é esta luz que eles estão medindo? Que luz que é essa? A luz do sol. É a luz que eles conhecem, é a maior luz que eles conhecem. A luz do sol viaja a uma velocidade incrível, de 299 mil quilômetros por segundo. 299 mil quilômetros, 794 quilômetros, deixa eu repetir, 299.794 quilômetros, não é por hora não, por segundo. Mas essa é a velocidade do sol, da luz do sol. Mas irmãos, tem um outro sol aqui, tem um outro sol, o S-O-N em inglês, a luz do Filho, Jesus. Esse aí, irmãos, ele não tem limite de velocidade de 299 mil quilômetros por hora. Entendeu? A velocidade da luz que eles estão falando, ela tem limite. A velocidade que ela viaja é essa, não tem mais velocidade. É a velocidade dela. Basicamente 300 mil quilômetros por segundo, certo? É a velocidade da luz. Ora, mas a velocidade de Deus, ela não é 300 mil quilômetros por segundo. Ela não é mensurável. Ela não tem velocidade. Está 300 mil, está 1 milhão de quilômetros por segundo. Ela não tem nem como medir a velocidade. É uma luz perfeita. Não existe como medir velocidade. Por quê? Porque para ter velocidade você tem que estar viajando. Mas essa luz, não é que ela está viajando, ela está em todos os lugares. Ela não precisa viajar. Deus cobre todo o espaço, matéria, universo. Ele não precisa viajar. Ele cobre, ele abrange tudo. Entende? Então, por isso que o homem, quando ele faz essas medidas, na ciência, a única luz que eles conhecem é a luz do sol. É a luz natural. Mas você, que é um eleito, você conhece uma outra luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Não é? E lá naquela cidade, como nós ouvimos aqui nesse final de semana, naquela cidade, a luz do Cordeiro, quer dizer, não é a luz do sol, é a luz do próprio Cristo. É o que ilumina toda a cidade. Já vai te ajudar. Por que eu estou dizendo isso? Já vai te ajudar. Einstein provou que se dois objetos estiverem vindo rápido o suficiente, eles poderiam passar direto um pelo outro e nem incomodar um ao outro. Se dois carros estivessem descendo a rua e os dois estivessem viajando a uma velocidade espantosa, mais do que a do som, apenas bilhões de quilômetros por segundo, eles provavelmente passariam um dentro do outro sem incomodar um ao outro nem um pouquinho. Ele provou isso através de forças friccionando juntas. Vejam, nós somos pessoas tão presas à Terra, a tal ponto que nós só pensamos a respeito de tempo, espaço e a matéria. Agora, quando você nasce de novo, você começa a entender de uma outra civilização, não é? Mas quando saímos deste mundo, vamos para onde não há tempo. Não há tempo.
Podemos pensar em 80 km por hora, 160 km por hora, 3.200 km por hora. Nem dá para começar quando pensamos na eternidade. Com esse tipo de velocidade aí. Peraí, 3.200 km por hora não dá nem para começar a tentar entender a eternidade com esse tipo de velocidade. Nem com a velocidade da luz. Não dá nem. Não, a velocidade da luz, não, mas é muito devagar. Isso aqui não chega nem perto na velocidade da luz do mundo verdadeira, Cristo. Não é? Vamos lá no nosso estudo aqui. Agora, não dá nem para começar quando pensamos na eternidade. Que velocidade! Jesus, depois que ele ascendeu ao Pai, ele voltou em poucos segundos depois, numa velocidade espantosa a tal ponto que ele veio direto diante de seus discípulos através da parede, passou pela parede e nem sequer mexeu na parede. Mas, contudo, num corpo que podia ficar de pé lá, comer peixe e pão. Peraí, Senhor Jesus. O Senhor viaja numa velocidade dessa, mas ao mesmo tempo pode aparecer no nosso meio, comer um pão, comer um peixe. Tem um segredo aqui para nós. Tem algo aqui para nós, não é? Que poder que é esse? Isso é velocidade, atravessando a parede. E ele pode vir lá da glória a teu coração tão rápido quanto você puder pensar nele. Essa é a velocidade que Jesus pode chegar para você. Você pensou nele, antes de você terminar de pensar, ele já está aqui. Que coisa maravilhosa. Tão rápido quanto você puder confessar tua falha, ele pode afugentar o diabo e trazer a si mesmo para dentro de ti. Tão rápido quanto você puder ter fé para crer. Que rápido, diz o profeta. Mensagem, o som incerto. Que coisa terrível, que coisa espantosa. Hã? Que coisa terrífica é a palavra. Que coisa espantosa é este mundo invisível da qual nós cremos e nós estamos aqui nesta noite sabendo que estamos às portas para que grandes coisas aconteçam. Não é? A Bíblia diz assim, ó. Aqui o irmão Brando está citando a escritura de São João, capítulo 20, verso 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, lembra que aqui Jesus tinha dito que não era para tocar ele porque ele não tinha ascendido ao Pai. À tarde ele já tinha ido e já tinha voltado. Já tinha ido ao Pai e já tinha voltado. E quando ele volta, olha que coisa maravilhosa essa escritura. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, quer dizer, as portas fechadas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Mas como que ele conseguiu fazer isso? E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Deixa eu dar uma notícia para você, meu amado ouvinte. Muitas pessoas ignoram esses comentários do nosso profeta. Quando ele começa a falar de coisas que parecem que não tem nada a ver. Que Einstein, objetos se movendo. Ele está querendo mostrar para você o segredo do sétimo selo, o segredo da transladação. É por isso que eu gosto quando Deus me ajuda a pegar esse tipo de coisa, porque vai te ajudar. Não ignore o dia das coisas pequenas. Ah, mas isso aí, calma. Isso aí tem um significado para nós. Tem um significado para nós, não é? Ora, o profeta está dizendo que ele parou para ouvir Einstein. Bom, quem que foi Einstein? Deixa eu colocar a foto dele aí. Muitos de vocês já conhecem, mas deixa eu mostrar aqui a foto do cidadão. Está aí, ó, a foto do Albert Einstein. Ele foi um cientista muito famoso, não é? Pai da teoria da relatividade e assim por diante. Quem estuda sabe, não vou entrar nos detalhes hoje. Não sei se a minha imagem vai sair aí, mas eu coloquei para vocês aí. Aí está ele. É um verdadeiro profeta da ciência, sabia, irmão? É um verdadeiro profeta, um sacerdote da ciência. E esse homem chegou, através da ciência, a ministrar ao mundo todo. Inclusive, ele é considerado um dos pais da energia atômica,
que, consequentemente, fizeram a bomba atômica através dos seus estudos, das suas descobertas, não é verdade? Ora, o poder do fogo, não é? Ele chegou a descobrir o poder do fogo atômico. Ora, nós temos um outro Einstein aqui do nosso lado, que trouxe para nós o verdadeiro fogo, Elias, o profeta do fogo. Ele deu para nós os segredos desse fogo, desta luz. Fogo e luz é a mesma coisa. Fogo, coluna de fogo, a luz, Jesus, Cristo é a mesma coisa. A bola de fogo apareceu para Paulo e disse que era Jesus. Não é? Ali não era a luz do sol. Não é? Ali era o próprio Deus, onde não há variação de sombra. Já leu isso na Bíblia? Livro de Judas. O Pai das luzes. É Ele que criou o sol, é Ele que criou todas as luzes. Mas Ele é o Pai, Ele é a luz maior. Não é? Que interessante, o irmão Brana parou para ouvir o Albert Einstein e o que ele tinha para dizer. Você vai ficar mais chocado ainda. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Mais um pouquinho. Em Nova York, na semana passada, eu estava ouvindo uma mensagem que foi citada, uma palestra que foi citada, ou dita por Einstein, o grande cientista, o qual é chamado de o cérebro do tempo. Ah, é? E nosso profeta é chamado o cérebro da eternidade. Hã? O que você acha? Olha aí, o cérebro do tempo, não é? O cérebro do tempo. A única coisa que ele conseguiu é colaborar com o holocausto da raça humana, com as bombas nucleares. É ou não é verdade? Ele é o pai dessas bombas. Irmãos, os primeiros testes que foram realizados da bomba atômica foi realizado numa ilha chamada de Bikini Atoll, que é um conjunto de ilhas que tem lá para os lados da Indonésia, lá longe. Se você digitar aí depois no Google, você vai encontrar. O nome do lugar era Bikini Atoll. Isso foi lá, creio que em 1939, 1940, 41, por aí, eles começaram a desenvolver e testaram a explosão pela primeira vez. Não é? Testes. Em 1946, foi inventada uma peça para as mulheres, e quando esse criador, cientista, outro sacerdote, profeta da perdição, quando ele quis desenvolver essa roupa, que isso não é roupa, não é? Para que as mulheres usassem nos seus banhos públicos, ele pensou e disse, bom, o que será que eu assemelharia a este invento? Mas ele foi muito inspirado. Biquíni é o nome dessa peça. Mas por quê? Porque ele lembrou do teste nuclear que foi realizado e o tamanho da explosão, quer dizer, o impacto. Muito bem, profeta dessa peça que você inventou. Você também é um grande colaborador da extinção da raça humana do planeta Terra. Está vendo? Mas nosso profeta veio trazer vida para nós. Ele veio com o mistério do fogo. Olha, que coisa bonita, mistério do fogo. Como é que você... A Bíblia, Provérbios dizia assim, ó, Salomão disse assim, pode um homem levar fogo ao seu seio e não se queimar? Resposta é. Esse profeta tinha fogo aqui no ombro dele, aqui, ó. Lembra aquela foto? Ele com fogo aqui no ombro dele, fogo na cabeça dele. Irmão, esse fogo aqui é só para te ajudar. Ele dá umas queimadas de vez em quando queimou o lábio de Isaías, queimou os olhos de Saulo de Tarso. Lembra? Isaías queimou os lábios. Saulo de Tarso queimou os olhos, não é? E por aí vai, queimando. No ministério do nosso profeta, como eu citei para vocês aqui no culto passado, a mão do anjo queimou a camisa do irmão, lembra? A mão, quer dizer, ele é um anjo de fogo. Ele é a própria bola de fogo, não é? Ele é uma flama, como que diz? Um fogo flamejante. É isso que ele é. Mas o profeta parou para escutar esse profeta científico. Um profeta ouvindo a outro profeta. Vamos ver o que esse profeta tem para dizer. E ele parou para ouvir e ele disse assim, eu estava ouvindo uma mensagem, ou aliás, uma palestra que foi citada ou dita por Einstein, o grande cientista, o qual é chamado de o cérebro do tempo. E eu ouvi aquilo e depois eu fui ouvir Norman Vincent Peale sobre a sua psicologia de como as pessoas deveriam fazer ou caminhar e projetarem assim na psicologia. Ô, irmão Brano, mas o senhor está escutando psicólogo? Ah, não, irmão Brano, mas daí não. Vamos ver o que ele tem para falar, ué. Senta aí, vamos ver o que esse povo tem para...
para ensinar para nós. Esse camarada, chamado Norman Vincent Peale, é esse outro que você está vendo na tela aí. Se os irmãos puderem colocar, está aí, ó. Esse foi um pastor, psicólogo, famosíssimo nos dias do profeta, não é? Deixa eu falar um pouquinho dele. Norman Vincent Peale, ele foi um pastor e escritor americano de teoria sobre o pensamento positivo. Sabe essas palestras motivacionais? Sabe? A pessoa ouve, sai lá tudo empolgada. Então, ó, tá aí o profeta deles aí, ou um pastor também. Tem profeta para tudo, irmão. Mas eu quero o profeta mor, principal. O profeta dos profetas, como Daniel, foi o profeta de toda aquela cambada que estava lá nos dias de Nabucodonosor. Que o próprio Nabucodonosor falou assim, rapaz, vocês são, olha... Ele xingou lá, a propósito. O profeta disse que ele falou palavrões lá. Ele é um boca suja, Nabucodonosor. Você lê lá nas entrelinhas, você vai entender o que ele quis dizer. Pois que vocês não me deram a revelação desse sonho, eu vou fazer de vocês um monturo. Vai lá no dicionário e descubra o que é monturo depois, tá bom? Mas o profeta foi ouvir o que esse homem tinha para dizer. Teorias sobre pensamento positivo, e é considerado nos Estados Unidos o ministro dos milhões de ouvintes, o doutor em terapêutica espiritual. Tornou-se popular através da sua constante colaboração na imprensa e dos seus programas de rádio e televisão, bem como pelos notáveis volumes em que se tem reunido o melhor dos seus sermões. Mas não vai produzir fé de rápido, nem um pouquinho. Pode ter ajudado a ganhar dinheiro, as pessoas serem positivas. Mas eu prefiro ser negativo e ir no rápido do que viver uma vida toda positiva e alegre, sorridente, mostrando os dentes o dia inteiro e falhar no rápido. Nosso negócio é o rápido, irmão. Nós não vamos nos conformar com nada a menos do que a partida nossa dessa terra em uma transformação de corpos. Está ao nosso alcance? Não. Mas Deus, o profeta diz, proveria um caminho para aqueles que queriam ser salvos. O profeta foi lá, ouviu esse Norman Vincent Peale, não é? Sobre a sua psicologia, como as pessoas deveriam fazer ou caminhar e projetarem assim na psicologia. E então, a respeito de Einstein, que eu estava falando, ele estava falando de uma galáxia que estava entre o sistema lá, das estrelas, e que se uma pessoa pudesse viajar na velocidade da luz, aí o irmão Neville diz assim, que é 299.792 quilômetros por segundo. Se você conseguisse viajar a essa velocidade, agora, calcule 5 minutos nessa velocidade. Quanto que não daria de espaço? Quantos milhões e bilhões de quilômetros isso daria? Mas aí, calcule 120 milhões de quilômetros, 120 milhões de anos viajando na velocidade da luz. É isso que te levaria para você chegar nessa galáxia que Einstein estava falando. E depois mais 150 milhões de anos viajando para chegar lá, mais 150 milhões de anos para voltar. Viagem de ida e volta, se fosse. Aí o Einstein diz o seguinte, eles chegaram à conclusão que lhes deixou em apuros. É que, depois deles fazerem essa viagem, se fosse possível, viajar a 300 mil quilômetros por segundo, por 150 milhões de anos, viajando. Nessa velocidade. E quando chegasse lá na galáxia, voltasse para a Terra, mais 150 milhões de anos, eles chegaram a uma conclusão espantosa. Qual é a conclusão? Que depois de eles voltarem, quando eles voltassem na Terra, você só teria estado fora por 50 anos. Entendeu? Você gastou 150 milhões de anos-luz viajando para chegar lá, mais 150 milhões para voltar, mas pelo fato de você estar numa velocidade incrível, você está quase acompanhando a velocidade do tempo. É por isso que no nosso tempo, daria uns 50 anos mais ou menos. Entendeu? Aí o profeta diz, eles bateram em algo que lhes deixou em apuros. Você só teria estado por 50 anos fora. Você rompeu na eternidade. Não tem fim para ela. Entendeu?
Então, o que Deus está fazendo com nós? Se você tem a luz de Deus em você, irmãos, dentro de você, como nós vimos aqui, a fagulha que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até se tornar a luz perfeita em nós. Sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Essa luz que Deus tem trazido para nós, Ele quer essa luz perfeita em cada um de nós. O que aconteceria? Nós entraríamos na eternidade. O que eu farei com esse Jesus chamado Cristo é o nome desta mensagem do dia 24 do mês 11 de 1963. Certo? Agora, que coisa interessante o profeta lê, né? A respeito do Einstein, do pastor psicólogo. Tem um aqui que é mais chocante ainda. Essa aqui você vai cair para trás. Olha. Vamos botar a imagem aí do cidadão aí. Dá uma olhada aí, a imagem do... Esse é o famoso Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, que ensinou aí para o mundo inteiro, levou um monte de gente para o inferno com o ensinamento dele de que o homem veio do macaco. Está muito longe não, senhor Charles Darwin. Veio da serpente. É bem parecido com o macaco, meio parecido com o homem. Mas não é a verdade. Nós sabemos a verdade. O nosso profeta, esse é um profeta também. Profeta naturalista. Inclusive, esse cidadão teve no Brasil, lá pelos idos de 1835. Inclusive, a maioria dos seus estudos, as inspirações, foi numa viagem que ele fez aqui no Brasil. Lá atrás, veio de navio aí, perdeu o tempo dele, né? Mas Deus veio aqui também, irmão. Não precisou de navio trazer ninguém aqui, não. O profeta veio aqui no Brasil. A mensagem, o profeta disse que a mensagem e o mensageiro é a mesma coisa. Aqui está o nosso... Aí está vendo outro profeta. Eu já falei de 3 profetas. Einstein, falei de Charles Darwin, falei do Norman. E está cheio de profeta aí, irmão. Tem os profetas da política, não é? Das filosofias. Karl Marx, que é o pai do comunismo. Não é? Bom, então é desta maneira que nossas mentes funcionam. Do mesmo jeito, se deixarmos sair da palavra de Deus nestas concepções carnais, acontece isso. Ele estava falando como as pessoas se desviam em ensinamentos errados, tentando entender com mentes carnais. Minha filha aqui, ela está aqui nessa noite, ela disse hoje para mim, ela estava tentando me provocar. Ela disse, papai, eu estou com As Éticas de Darwin, que é o livro dele. Eu gostaria que o senhor lesse, papai. Só para provocar ele, né? Tipo assim, ô pai, lê aí, o profeta aí. Pega o livro do profeta Charles, né? Darwin. Aí o profeta diz assim, obrigado, já li há anos atrás e uma vez já chega para isso aí. Quer dizer, o profeta leu o livro do Charles Darwin, tentando explicar que veio um girininho, aí ele decidiu, eu quero um braço agora. Aí saiu um bracinho no girininho, falou, agora eu quero uma perninha. Aí depois, eu acho que eu quero voar. Daí do braço cresceu uma asinha. Aí virou um belo de um pássaro. Né? Mano, que insanidade mental, irmão. Deixa eu falar, você que é jovem, o dia que a sua professora falar uma idiotice dessa, deixa o seu testemunho. Falou, professora, a Bíblia não diz assim e eu creio na Bíblia. Pode me chamar de ignorante. Isso aí não tem nada a ver. Um dia eu falei na minha sala de aula. Não, o profeta disse, teria que ter muita fé para crer num negócio desse. Né? Aí, né, agora eu decidi que eu quero como se o homem tivesse poder de criação. Ora, se o homem fosse assim mesmo, por que os homens não se transformam em outras coisas? Não é? Não é uma evolução? Não é uma evolução? Os ossos que eles estão achando aqui até hoje é de ser humano. Não tem Neandertal e não sei mais o quê. A única evidência que tem é de uma raça extinta que o profeta chega a dizer para nós, que alguns desses ossos maiores que eles encontram aí é a raça original híbrida que existia no mundo pré-diluviano. Estes sim existiram. Esses foram os descendentes de Caim, não é? Os descendentes de Caim, que quando eles foram mortos pelo dilúvio, as carcaças deles ainda estão por aí. Não é? Vamos lá. Então esse foi o profeta. Aqui está o livro dele, A Origem das Espécies, né? A capa aí do livro antigo dele, se você quiser ver. Se você tiver algum interesse de ler, né? Que eu não tenho. Eu já achei aqui uma outra origem das espécies, né?
Produza cada semente segundo a sua espécie. Gênesis capítulo 1. Essa é a origem das espécies. Deus fez a árvore para ser árvore. A árvore nunca vai virar boi, irmão. Não, nunca. E a ciência tem tentado, não adianta. Não adianta. Mas vamos lá. Vamos lá preparar aqui a nossa lição. Obrigado, já li anos atrás e uma vez chega para isso. Mas esta velha Bíblia, nunca dá para se satisfazer dela. Simplesmente absorvendo-a na glória de Deus. Ah, que coisa boa essa Bíblia que nós temos, irmão. Não é? Está na mensagem Perseverante, do dia 19 de julho de 1962. Não dá para satisfazer dela. Muito bem. Estamos vendo aí a velocidade com que isso tudo acontece. Vamos voltar.